Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 12ª aula de Álgebra Linear e Geometria Analítica e hoje, E hoje a gente vai então encerrar o nosso curso com a nossa última aula e nessa aula a gente vai continuar falando sobre o produto interno e agora falar sobre o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, ok? O que consiste esse processo, né? Então, qual é o objetivo da aula de hoje, certo? O objetivo da aula de hoje é obter uma base ortonormal a partir de uma base qualquer dada, certo? Então, como que eu posso, então, dado um espaço vetorial de dimensão finita, ou seja, que tem uma base com um número finito de elementos, como que a gente obtém, então, a partir dessa base dada, uma base ortonormal? Lembrando que uma base ortonormal é uma base ortogonal onde cada vetor é unitário, ou seja, a norma de cada vetor que compõe essa base é 1. Muito bem, então vamos lá. O processo, pessoal, desse processo de ortogonalização, ele consiste na seguinte ideia que eu vou apresentar agora para vocês utilizando apenas 2 vetores, tá? Depois a gente vê como que funciona para 3, mas a ideia é sempre assim, sempre usa o vetor anterior para obter o próximo, tá? Então vamos lá, vamos começar. Então considere B uma base formada por 2 vetores, V1 e V2, uma base qualquer, de um espaço V de dimensão 2, tá bom? Então vamos lá, suponha que sejam esses 2 vetores aqui do plano, então V1 e V2, ok? Então o que a gente quer? A gente quer encontrar uma base ortonormal. Mas primeiro, para encontrar uma base ortonormal, eu primeiro preciso encontrar uma base ortogonal, antes de tudo, certo? Então nosso objetivo é montar uma base ortogonal, tá? Então vamos lá, como que eu faço isso? Bom, então eu preciso então escolher 2 vetores. A gente vai chamar esses vetores de V1' e V2', né? Vão formar a nova base, que vai ser uma base ortogonal. Primeiro ortogonal. Bom, então a gente vai tomar primeiro o V1' como sendo o próprio V1. Porque não tem problema, né? Eu vou ter que começar de algum momento, de algum vetor. Então vamos tomar o próprio vetor. Toma igual. Então o V1 eu vou considerar igual ao V1'. Né? O V1' eu vou tomar igual ao V1 que já é dado na base inicial. Agora o que acontece? Agora, pessoal, eu vou projetar, né? Então a ideia é olhar para esse vetor V2 aqui, né? E tentar encontrar o ortogonal, montar um ortogonal ao V1 aqui, ó. Então a ideia é montar esse vetor V1 não, é o V2, né? V2', né? Então esse V2' eu quero montar ele aqui. Então de que forma que eu monto ele, de forma que seja ortogonal? Como que eu posso montar? Bom, o V2', pessoal, concorda que ele vai ser um vetor do plano? Um vetor desse espaço V, né? Se ele é um vetor do espaço V e essa base aqui, né, esse conjunto B aí é uma base, então quer dizer que esse vetor aqui ele se escreve como combinação desses dois, não é? Então ele vai ser, sei lá, posso escrever aqui alfa, posso escrever A vezes o vetor V1 mais B vezes o vetor V2, concorda? Posso escrever dessa forma, né? Por quê? Porque qualquer vetor do espaço é escrito como combinação linear dos elementos da sua base. Então eu posso escrever dessa maneira. Só que eu posso fazer um rearranjo aqui, né? Como o que importa é a direção, não o módulo aqui, então eu posso dividir tudo aqui por A, pelo vetor, pelo B, pelo número B, né? Se o B for diferente de zero. É claro que o B vai ser diferente de zero, por quê? Porque eu quero montar um vetor assim que seja ortogonal a V1, né? Se eu quero que seja ortogonal a V1, eu vou ter que ter uma componente em V2. Porque se não tiver ninguém em V2, ou seja, se o B for zero, eu vou ter um múltiplo de V1, então está na direção do V1, não vai ser ortogonal, tá? Então é claro que esse cara tem que ser diferente de zero, esse B. Então eu posso dividir por B, né? Aqui dos dois lados da equação, né? Que eu vou continuar dando
tendo na mesma direção. Estou mudando apenas o módulo ali, né? Não estou mudando a direção. Então, quando eu divido B por B, vai dar 1. Então, eu posso escrever isso aqui como V2 mais A sobre B, V1. Mais ainda, eu posso escrever aqui como menos A sobre B, V1. Então, concorda que qualquer direção, essa direção ortogonal que eu pego aqui, eu vou poder escrever ela na forma V2 menos um múltiplo de V1, certo? Eu posso escrever como V2 menos C vezes V1, ok? Quem vai ser esse nosso C então, né? Quem vai ser o C que eu coloco aqui e que dê o nosso novo vetor? Bom, então, como que a gente quer? Então a gente quer o V1' e o V2' ortogonais. Se eu quero eles ortogonais, então o que acontece? O produto interno entre V1' e V2' tem que ser 0. Então, mas quem é V1'? É o V1. E quem é V2'? O V2' eu vou pegar ele dessa forma aqui, ó, da forma dada por V2 menos C vezes V1, onde C é um número real. Então esse aqui é o nosso V2', é esse que eu quero aqui, tá? Então vamos ver como que eu posso trabalhar aqui. Então quando a gente distribui aqui nesse produto, então vai ficar produto de V1 por V2 menos C vezes o produto de V1 por V1, certo? V1 e V2 eu tenho, né? Então, se eu quero que isso tudo aqui dê 0, então eu posso jogar esse aqui para cá e passar dividindo. Então, daqui eu tiro que o C, ele é o produto interno entre V1 e V2 dividido pelo produto interno de V1 por V1, certo? Então, é o produto desses dois aqui. Ok? Então, como que eu posso montar aqui, então? Então, quem vai ser o nosso V2'? Nosso V2', então, vai ser o V2 menos este número aqui, que a gente acabou de obter aqui. Quem é? Então, é o produto de V1 por V2 dividido pelo produto de V1 por V1 vezes o V1, tá? Então esse aqui é o nosso novo V2'. Esse V2', quando eu faço o produto de V1' com V2', eu vou obter o número 0, tá? Porque a gente escolheu esse múltiplo C aqui de forma que satisfazesse essa condição. Então agora eu tenho aqui uma base, o V1' formado por V1' e V2', que é ortogonal. E quem vai ser exatamente esse V2', pessoal? Esse V2', olha só, quando eu projetar o V2 aqui na direção do V1, né, de modo ortogonal, eu vou obter aqui um novo vetor, que é o múltiplo deste vetor V1. Esse aqui vai ser exatamente o CV1, tá? C vezes V1, onde C é exatamente esse número aqui que a gente acabou de encontrar, tá? Então aí eu olho para ele negativo, né? Aqui continuando essa mesma medida aqui. Então aqui eu tenho menos CV1, né? Então eu faço aqui o V2', ele é V2, que é esse aqui, menos menos esse aqui. Então eu vou vir aqui na mesma direção, né? Então aqui faltou um pouquinho, né? Faltou aqui um pouquinho, né? De tamanho aqui. Então V2', corretamente, exatamente esse vetor aqui, V2', tá? Então o V2' é exatamente o V2 menos esse vetorzinho aqui, ó. Então nessa direção. Então eu vou por esse aqui e subtraio esse. Exatamente esse o V2', tá? Dessa maneira aqui. Esse número aqui é o que a gente vai chamar de projeção, tá? Então, na sequência aí a gente define o que é a projeção mesmo, né? Então, foi obtido então, subtraindo de V2 a projeção. Então esse daqui é exatamente
a projeção de V2 na direção de V1. Então, por definição, a gente vai chamar, então vai denotar essa parte aqui como sendo assim, ó, projeção, é a projeção do vetor V2 na direção do V1, certo? Dada de que forma, né? V1', na verdade, né? A gente projeta como V1 e V1' é a mesma coisa, está projetando na mesma direção. Então, por definição, isso é exatamente o produto aí de V1 por V2 sobre o produto de V1, né, linha, né, por V1', vezes o vetor V1, linha. Tá? Então, deixa eu escrever aqui, mais para cá que não tem espaço. Então, a projeção do V2 na direção do V1' é, por definição, o produto de V1', V2 por V1', V1', vezes o vetor V1'. Tá? Então, tá? Essa daqui é a definição de projeção. Então, o que significa projetar? Significa, então, pegar esse vetor e projetar ortogonalmente na direção do outro vetor. Então, esse vetorzinho aqui, que é exatamente a nossa projeção. Então, esse carinha aqui, C vezes V1, vai ser a projeção de V2 na direção de V1. Então, esse processo que a gente obteve aqui, né, V1' igual a V1 e V2' igual a V2 menos a projeção de V2 na direção do V1', né, que é o mesmo de V1, ou seja, que é V2 menos este produto de V1 por V2, dividido pelo produto interno de V1 por V1, vezes o vetor V1. Né? Então, esse vetor aqui vai ser o nosso V2', tá? Então, V1' e V2' formam uma base que é ortogonal. Tá? Bom, o objetivo é achar uma base ortonormal. Se a gente já tem uma base ortogonal, para obter uma base ortonormal é só normalizar esses dois vetores. Então, daí a gente obtém então uma base ortonormal fazendo o quê? Então, o meu V1, duas linhas, eu vou pegar e normalizar o V1, linha, né? Então, pego o V1' e divido pela norma do V1'. E o V2, duas linhas, vai ser a mesma coisa com o V2'. V2' e divido pela norma do V2'. Certo? Então, esses dois vetores aqui vão formar uma nova base, né? Que são ortogonais. Né? Os dois vetores são ortogonais porque o V1' e o V2' são ortogonais. A gente não está mudando as direções deles, tá? Então ainda continua sendo ortogonal, só que agora são ortonormais, porque a norma de V1 duas linhas vai ser a norma de V1' sobre a norma de V1', ou seja, é 1. E a mesma coisa vale para o V2'. Então aí a gente obtém uma base B duas linhas, formada por V1 duas linhas, V2 duas linhas, que é uma base ortonormal. Certo? Então essa vai ser a ideia, tá? Então, dado uma base qualquer, então a gente vai utilizar um primeiro vetor e depois projeta o segundo vetor na direção do primeiro, né? E pega então o V2 menos essa direção, menos essa projeção. Vai ser a nossa base ortogonal e depois pega e divide pela norma de cada vetor obtido para normalizar essa base.